Daí, na livre docência, aí tá, a ditadura tinha se tornado mais brava, 68, AI-5. E também tem uma coisa, sei eu, uma história, porque eu tinha um grupo de alunos, a Exalc tinha essa tradição, hoje não tem mais, mas ela tinha a tradição, as turmas não eram tão grandes, e tinha a tradição de fazer uma viagem associada com a formatura. Claro, a viagem, o que era essa viagem, ou para onde, até onde, dependia da liderança que se formava, etc. Mas a minha turma, por exemplo, fez, sim, eu fui numa viagem de formatura, se eu me formei em 65, sim, foi em 65 até Buenos Aires, com o ônibus da Exalc. O ônibus da Exalc, a turma lá, viajando, Paraná, etc. Fomos até Buenos Aires, tá? Aí tem os contatos, tá? Recebido. Me lembro de ter feito uma viagem de barco pela Foz, né? Ali perto de Buenos Aires, enfim, coisa interessante. Aí, uns anos depois, teve uma turma que programou a viagem para o Chile, tá? Contato Chile antes do Pinochet. Foi em 68. O Brasil estava no seu período duro. Ainda não, tá? Mas foi porque a AI-5 foi no fim de 68. E essa viagem foi um pouco antes. Fomos lá para o Chile. E eu fui como professor acompanhante. Me lembro que teve um problema, porque para eu sair do país, tá? Como é que é? Tinha sido processado, réu de IPM, teve uma certa dificuldade para conseguir o meu visto de saída, mas enfim, saiu. Tá? Acho que exigiram um negócio que chama se folha corrida. Tive que ir de cartório em cartório em Piracicaba, dizer, olha, não tem nenhum processo contra mim em andamento. É eu que preciso provar que não estou sendo processado por nada na cidade onde eu moro, tá? Mas enfim, alguma coisa desse tipo, mas enfim, foi feito. Lá fui eu de professor acompanhante, relativamente jovem, como professor acompanhante. Mas enfim, mas também para ir professor acompanhante de aluno, não era todo professor que gostava de uma tarefa dessas. Mas eu, tá, viajar para o Chile, tá bom, vamos lá, tá, lá vou eu. Professor acompanhante, uma viagem para o Chile. Quando a gente estava. Também, não sei como, os líderes lá do movimento dessa turma, que era uma turma depois da minha, né? Conseguiram um avião da FAB para levar para o Chile. Essas coisas os estudantes conseguiam. Agora, acho que hoje essas coisas são mais difíceis. Acho que tem muito, exato. Não sei o que mudou essas coisas, mas enfim, né? Acontecia mais. Fomos lá para o Chile com um avião da FAB. Lá no Chile, teve muito apoio da. É uma instituição que faz pesquisa econômico-social no Chile. Não, não era a CEPAL. Mas enfim, tem apoio, visitas programadas à universidade. Eu me lembro também, estava efervescente lá, foi antes, 68, quando foi quando foi o Pinochet. 73. Sim, o Allende não tinha nem sido eleito. 68, a gente estava lá, estava um movimento vamos dizer, das eleições. Foi o ano em que o Allende ali seria eleito, não sei se era logo ali ou no ano seguinte. Estava perto, tá? Então era comunismo, catolicismo de esquerda, etc. Tinha negócio bem efervescente. Me lembro, tá? Bom, mas enfim, viajamos pelo Chile todo, etc. Na hora de pegar o avião de volta, foi logo depois do AI-5, a FAB estava de prontidão, sei eu, encerrado, simplesmente recebemos o aviso. Vocês não vão ter o avião da FAB para voltar. Aí tá. Sim, o problema que me envolveu, eu falei, eu tinha a possibilidade de comprar uma passagem de avião e voltar, tá? Mas nem todos os alunos, tá? E principalmente, tinha aluno que não tinha nenhum meio de pagamento lá. A família poderia depois arcar com isso.
Mas ele, naquele momento, como pagar? Essas coisas também. Naquela época ainda, os meios de pagamento não tinham a flexibilidade que tem hoje, a gente vai imaginar. Aí, tá precisando de um empréstimo. Aí, era um professor lá da Universidade do Chile, que, que ia fazer um empréstimo. Para um pouquinho, que garantia que tem? Aí tá. Aí eu fui fiador de passagem de vários, do empréstimo para comprar passagem de vários alunos. Alguns alunos não, falaram, nós vamos nos virar. Foram de ônibus para a Argentina, depois da Argentina, tudo lá sei eu, picadinho, etc. Alguns, tá, mas outros não, queriam, né, voltar rápido para o Brasil, queriam comprar passagem, tinham condições, a família teria condições de pagar, mas eles ali não. Falei, bom, sim, tudo bem, pelo menos eu tenho uma condição como professor da instituição, depois eu não deixo eles se formarem. Não teve problema nenhum, todos pagaram direitinho. O professor, acho que pagaram diretamente, o professor chileno lá, não soube nenhum problema. E eu como fiador, mas eu tive que ficar como fiador, compra de várias passagens. Mas enfim, teve essa coincidência novamente de um acontecimento político importante no Brasil, que foi o AI-5, fim de 68, e o fato de eu estar como professor acompanhante de um grupo de alunos de agronomia lá no Chile. Retomando, então, o senhor estava falando da livre docência de 68 e as temáticas que o senhor abordou. Como Sim, o senhor chega porque foi uma pergunta inicial, por que Sim, eu enveredei pela desigualdade, né? Daí eu é, estava contando, que desde o trabalho meu desde a minha dissertação de mestrado, o meu tema desigualdade é um ponto importante. mas Agora, aí na vem a... época em que eu estava É, pensando em fazer uma tese de livre docência, isso foi, deixa eu ver, eu fiz o doutorado em 69, tá? Comecei a pensar na livre docência logo no ano seguinte, me acusaram de carreirista, tá? Mestrado em 67, doutorado em 69, livre docência em 71, 2 em 2 anos. Não. Teve um colega do departamento que chegou a me falar, não, você está incomodando os outros, você trabalha demais. Os outros se sentem, como é que é? Você está dando um mau exemplo, que pode trabalhar tanto, não pode, tá? Você está incomodando. Tá bom. Enfim, mas isso já passou. Mas realmente, tá, pensando retroativamente e me lembrando, trabalhar bastante, sim. Mas, enfim, quando eu comecei a pensar no assunto para uma tese de docência, possivelmente eu fui, sim, eu queria fazer alguma coisa que, tudo bem, eu não tenho as mesmas ideias em relação ao socialismo e ao marxismo que eu tinha quando eu tinha 22 anos de idade. Eu tenho que deixar isso bem claro. Mas também faço questão de deixar bem claro que, por exemplo, que o capitalismo desapareceu. Não, uma coisa é a União Soviética desmilinguiu, mas que o marxismo desapareceu, para mim é uma besteira, tá? O marxismo, para mim, continua sendo uma das grandes contribuições na história do pensamento econômico, válido até hoje. É curioso, até costumo falar isso em aula, né? Alguns conceitos eu acho que foram, vamos dizer, incorporados. Tá? Marx analisa com muita profundidade, eu acho, a ideia de alienação do trabalho, por exemplo. Só que daí, tá, hoje as pessoas, quem sabe, conhecem a ideia da alienação do trabalho mais pelo filme do Charlie Chaplin do que pelo Marx. Até hoje eu não sei se o Charlie Chaplin estudou Marx ou leu Marx ou não. Mas enfim, mas perfeito, tudo bem. Ele, num filminho beleza, né? Ele mostra o operário sendo levado pela máquina. Quer dizer, na análise marxista, tá, claro, isso é uma coisa mais sofisticada, intelectual. Tá? Primeiro que. E depois também li coisas da John Robinson dizendo: não, tá certo, olha, o Marx tem razão. O trabalho não é uma coisa ruim. Essa é uma coisa que eu acho curiosa, às vezes, como se tornou usual. Trabalhar é ruim, eu tenho que descansar.
A economia neoclássica, vamos dizer, incorporou isso também, tá? E o pensamento meio jornalístico geral, tá? Eu trabalho como atividade pensada para construir coisas em seu benefício é uma característica do Homo sapiens. Aí tem toda uma discussão, não, mas o macaco já faz coisas desse tipo. Por exemplo, o macaco vai procurar uma pedra apropriada para ele poder bater na castanha para abrir a castanha. Isso tem macaco brasileiro aqui que faz isso. Tá? Então, espera um pouquinho, procurar uma pedra apropriada, ou às vezes até quebrar a pedra, tá? O macaco que pega uma folha de capim e chucha dentro do formigueiro para as formigas agarrarem-no. Tá? Então, o fato dele pegar uma folha de capim, a folha de capim virou uma ferramenta. Então, isso já é uma coisa pensada, tá? Então, o macaco trabalha no sentido de que ele pensa em fazer uma coisa que depois vai trazer proveito para ele, tá? Sim, tudo bem, mas de uma forma muito primitiva. Está muito longe de chegar em construir um arco e flecha, ou mesmo um tacape, tá? Uma coisa, tá? Então o homem faz isso. Né? Eu vou fazer uma rede para pescar, eu vou fazer um arco e flecha para caçar, tá? E quando ele está fazendo o arco e flecha, ele está trabalhando. Mas é o trabalho do artesão que se orgulha quando ele termina de fazer a coisa. Eu acredito que um sujeito, sei eu, um marceneiro que faz uma cadeira, quando ele termina a cadeira, olha, eu fiz uma cadeira, estou satisfeito. Ou do artista, pintou um quadro. Tá? O trabalho não é sacrifício, o trabalho é realização humana. Esse conceito, que é o conceito que eu acho que é antropológico de trabalho, entra em contradição com um conceito corrente. Mas de onde que vem o conceito corrente? Aí o Marx explica, é isso. No capitalismo, o que é o contrato de trabalho entre o assalariado e o patrão? O sujeito, no momento em que ele faz o contrato de trabalho, ele está vendendo a sua capacidade de trabalhar, a sua força de trabalho, para o patrão. A partir daí, o trabalho não é mais dele. O patrão já comprou. No momento em que uma coisa é feita dentro de uma fábrica, não é mais um produto do operário, passou a ser o produto do dono da fábrica. E, aliás, até a linguagem jornalista embarca nisso, tá? As classes produtivas. Tá, vamos dizer, né? São os empresários, tá? Deixou de ser o trabalho do artesão, que quando ele termina de fazer uma coisa, ele pode se orgulhar daquilo que ele fez. No momento em que a peça na fábrica é terminada, é do patrão. Agora, isso vai continuando. O artesão, ele é que pensa como fazer. O operário entra na fábrica com a força de trabalho dele já vendida, previamente vendida para o empregador, mas a maneira de fazer a coisa depois ela vai ser estabelecida não por ele, mas pelo engenheiro, pelo outro técnico, pelo colega dele, mas não é trabalho assim, cooperação. Quem coordena isso é o patrão. Então o trabalho se torna mais alienado, porque além de ter sido vendido no momento de fazer o contrato de trabalho, a concepção da maneira de fazer o trabalho deixa de ser dele. Quando o ritmo de trabalho passa a ser controlado pela maquinaria geral e não por ele como um artesão individual, a alienação do trabalho alcança um grau maior ainda. Então, o operário que vende a sua força de trabalho, dali para frente, o trabalho dele é alienado. O ritmo de trabalho é controlado, às vezes até aparentemente pela máquina. Tá? Esse é o trabalho que é ruim do ponto de vista humano para ele. A única coisa que interessa é o salário que ele recebe, que é o meio de viver. Então ele está interessado em ganhar aquele salário, fazendo o mínimo de esforço e deixando o maior tempo possível para o lazer. Essa lógica não é a lógica ideal. Agora, pode ser, voltaremos a ter o trabalho do artesão
que seja um trabalho não alienado, para mim tudo bem, é um sonho utópico, tá? Que o Marx tinha e que eu tenho o direito de ter. Não é a União Soviética que levou a isso, tá? Não, não funcionou. Mas a ideia de que o trabalho humano é um trabalho pode ser um trabalho em que a pessoa é satisfação para o ser humano. Para mim, a felicidade de vida, eu acho que durante a maior parte do tempo da minha vida eu fiz trabalho como artesão. Fazendo pesquisa, gostando. Eu cheguei a descobrir, tá? Trabalhando com aluno, mas aí quem está não é trabalho alienado. Para mim, a felicidade, eu posso considerar que a maior parte da minha vida eu fiz trabalho não alienado. Mas eu entendo a posição do meu pai, trabalhar como escriturário numa grande empresa. Tá? Tinha que chegar no horário. Tá? E depois, o que ele tinha que fazer? O patrão é que dizia, tá, faça essa carta, faça isso, faça aquilo. Tá? Não, ele não gostava. Ele queria ir para o sítio no fim da semana para fazer o trabalho não alienado. E eu associei o trabalho no campo, no sítio, ao trabalho bom, não alienado. Aí fui fazer agronomia. Bom, assim. Então, tem ideias que eu acho que não tem nada a ver com a União Soviética desmilinguiu, o marxismo acabou. Não, calma aí. Tá? Isso para não falar do tudo o resto, que fica mais complicado. Tá? Se a teoria da mais-valia faz algum sentido para a gente entender o capitalismo. Eu acho que faz, mas enfim, mas eu já acho mais difícil. A ideia do trabalho alienado eu acho mais interessante. E eu acho que ninguém. Sim. O pessoal da área de administração tem isso, tem a ideia. Como é que falam? As firmas que querem que o funcionário vista a camisa, porque o trabalho alienado também, daí ele passa a ser mal feito, tá? É tudo feito de má vontade, né? Aí precisa de uma compensação. O que é a compensação? Sim, tentar envolver o funcionário. Que daí é do ponto de vista administrativo, uma coisa benéfica para o lucro da empresa, tá? Aí não sei, tem. Sim, eu vi muito disso. Diz que tem empresa, tem o hino da empresa, enfim, tem todo o esforço para evitar que a pessoa se sinta tão alienada e incorporar a pessoa, como é que é? Chamar, vestir camisa, ela sei eu. Diz que tem empresa, não sei, empresa no Japão que reúne, chega lá de manhã cedo, todo mundo se reúne, canta o hino da empresa para depois ir trabalhar, enfim. Mas eu vi colegas de turma que como é que é? Sim, o sujeito era empregado da empresa e falava minha empresa. Como assim? Então você não é, né? Mas aí, o que tinha acontecido com ele? Ele tinha. Sei eu, ele era empregado de empresa de vender adubo. Nada. Tá. Mas ele depois que tinha trabalhado numa outra empresa, aí se sentido alienado, depois sendo contratado com essa outra, e essa outra ele adquiriu um cargo maior de, sei eu, de coordenação de alguma coisa, não era nada, não era céu da empresa, mas enfim, estava lá embaixo. Tá? Por que você está falando minha empresa? Sim, porque ele estava orgulhoso de estar conseguindo ganhar na concorrência com a empresa da qual ele tinha sido demitido. Tá bom. Ele vestiu a camisa da outra, ótimo. Aí tinha mais chance dele até subir e se tornar administrador. Sim, porque um trabalhador que trabalha com aquela má vontade do trabalhador alienado típico não vai se tornar gerente. Para se tornar gerente tem que ter a ambição de começar a falar em minha empresa, etc. E assumir o papel. Voltando à livre docência. Voltando à livre docência. Tá. Aí eu precisava bolar um tema para. Tá. Eu não sei até. Eu mesmo não sei direito, mas enfim. O fato é que depois. É que foi mais depois, deu certo. Porque daí na minha tese de livre docência, eu analisei distribuição de imposto da terra e distribuição da renda usando os dados do 160.
Logo em seguida, eu defendi em 71. O censo demográfico de 70, naquela época, demorava, imagina, censo ainda demográfico. Os dados só começaram a ser divulgados, não sei se no fim de 71, os dados preliminares. Mas daí tinha esse estudante, o João Carlos Duarte, que vou continuar, vou pegar os dados agora do 170 e vamos, né, analisar, tá, tudo bem. Eu já tinha alguns programinhas eu estava usando 1130, sim, o 1130 eu já tinha usado na tese de doutorado. Não tinha microcomputador. A minha tese de livre-docência e a tese de dissertação do João Carlos Duarte, que depois nós publicamos o artigo em coautoria, em 72, tá, a análise estatística foi feita no computador 1130. Um computador que ocupava a sala inteira. Eu gostava de trabalhar lá porque tinha ar-condicionado, por causa do computador. Eu gostava do ar-condicionado. Era talvez o único, talvez o único que não fosse do departamento de matemática que usava o computador. Eu era professor do departamento de economia. Mas logo me interessei por aquela máquina. Fiz o curso, o Fortran 4, que é uma linguagem que hoje acho que nem usam mais. Aprender, tá? Cartão perfurado, etc. Coisas que hoje a tecnologia mudou totalmente. Acesso a microdado, nossa, não é nada. Tá? Mas, enfim. Aí, assim, a ideia de que, olha, virou uma crítica importante à ditadura. Claro que eu fiquei feliz com isso. eu era radicalmente, vamos dizer, contra a ditadura. Não precisa explicar porquê, né? Preso logo depois de 64, não, isso é uma porcaria, não quero isso aí de jeito nenhum, tá? A minha posição política contra a ditadura, nunca tive a mínima dúvida, desde o começo, tá? Porque a ditadura também foi contra mim logo do começo, né? Vamos dizer. Então, tá. Aí quando eu encontrei um tema para criticar a ditadura, claro que combinei, matei 2 coelhos com uma cajadada só, tá? E, como eu até falei ontem, eu acho que eu virei economista por causa disso. A economista, assim, como pessoa aceita na comunidade dos economistas como um economista, apesar de ser agrônomo. Tá? Por quê? Por causa do trabalho analisando distribuição de renda no Brasil em 60 e 70. Publicado, tá. Esse trabalho teve muita repercussão, uma repercussão estranha, não teria a mesma repercussão em situações normais, porque a crítica acadêmica passou a ter uma importância muito maior do que ela costuma ter em condições normais. Por quê? Porque a crítica política até via jornais, estava represada, impedida, tá? Aí a crítica acadêmica passou a ser uma coisa, a válvula de escape dos críticos, tá? E aí esse tema ganhou uma importância, tá? Uma repercussão, tá? Logo depois, tá? Mais de um jornal pediu entrevista, etc. Saiu em jornal. Aí eu virei economista, conhecido como sujeito que é capaz de analisar. E nenhum outro economista o outro foi o Fischler. Nenhum outro economista no Brasil pegou os dados e fez o mesmo tipo de análise. Tá, o Fischler, faço questão de dizer, fez uma análise muito mais profunda, porque ele teve acesso aos microdados, levou os microdados para Berkeley, tá, com coisa de computação mais avançada, tá, enfim. E depois o Langoni escreveu o artigo, mas daí o assunto virou polêmica, tá? Tem um livro, A Controvérsia sobre a Distribuição de Renda, por 2 autores do Rio de Janeiro, 2 coordenadores do Rio de Janeiro. Aí me convidaram para escrever um dos capítulos, enfim, virou um assunto polêmico, várias coisas. Aí teve Estudos Econômicos, que publicou um artigo de dois, acho que americanos, dizendo, olha, não, a desigualdade não aumentou tanto, não, depende do tipo de medida. Daí eu vi que tinha
escrevi crítica. Daí eu estava envolvido na polêmica, tá? E a polêmica tinha bastante repercussão. O assunto se tornou um assunto central. E como eu disse, daí eu virei economista.